Me chamo Adriel Silva, né? Hoje estou com 35 anos. Sou ex-integrante, componente da banda Gálatas. Comecei como baixista, depois virei vocalista, depois virei baterista. E é isso, sou Adriel. E nunca fui guitarrista nem baixista porque não teve como, né? Mas isso aí, me chamo Adriel, quem já me conhece sabe da história da banda, sabe de como as partes, conseguiu pegar essas partes de que eu vivi, né? Comecei tocando baixo, depois entrei na bateria, lá na frente vocês vão saber porque eu fui mudando tanto de instrumento. O aprendizado foi vindo e eu fui mudando também com as questões que vinham acontecendo. O que esperar do projeto? Então, como eu já falei, né, como que tu tinha me ligado, o Rodrigo tinha me ligado e mostrou a mim o projeto que ele tinha em relação ao Gálatas, a produtora dele, né, a Gálatas Records, com a banda Gálatas, né, porque esse nome da Gálatas Records veio por causa da banda Gálatas. Ele me contou o que tinha para fazer com a gente, juntar aquele grupo antigo, para que a gente pudesse dar uma alavancada aí também na página dele, mostrar para as pessoas também de onde veio essa origem desse nome Gálatas Records. E ele teve essa ideia desse projeto, a gente começar a fazer esses cortes para relembrar umas coisas antigas, tanto é que saiu até a enquete, né, qual nome o público preferia que fosse chamado, e ganhou aí do velho ao novo. Existe um porquê do velho ao novo, né, porque a gente tá tudo velho e a gente vai trazer aquela coisa velha pro novo. O estúdio aqui já tá mostrando muita coisa. Inclusive a gente tá também bolando aí questão de umas fotos do Orkut, do MSN, né? Porque era o tempo que a gente mais conseguia trocar as ideias com o pessoal daquele tempo. E o projeto me chamou muita atenção por causa disso, né? Porque mesmo já estando velho, 35 anos para mim já é uma idade bem avançada, vai me trazer lembranças boas de quando eu era mais novo. Então assim, do velho ao novo, ficou perfeita essa nomenclatura aí. E a gente vai tocar esse projeto para frente. Eu acredito que vai dar certo, que isso aqui é um começo, né? Está sendo plantada a semente e que vai dar bons frutos lá na frente. Como eu falei, eu espero frutos, né? A gente não se sacrifica tanto, não soa tanto, não se esforça tanto para que fique em vão. Para eu chegar aqui hoje, eu vim aqui hoje para Torrões, foi uma luta. Você é ciente disso. Para tudo isso que está acontecendo hoje, está sendo gasto nosso suor, fora o que ainda vai acontecer mais na frente. Está sendo gasto dinheiro, né, que não envolve uma parte financeira. E a gente não vai fazer isso para que seja algo em vão. Existe, como eu falei, existe um projeto, existe um alvo a ser alcançado, a marca Gálatas Records. A ideia, a princípio, é que ela seja alavancada. No Instagram dela aí já tem alguns vídeos de videoclipe gravado, Isso pode crescer, né? Expandir essa marca para que os frutos possam vir, não fique só nisso aqui, a gente possa realmente crescer. O que o Gálatas significa para você? Velho, o Gálatas para mim foi, eu posso dizer que foi um recomeço. E agora eu vou demorar um pouquinho nessa parte agora eu vou demorar um pouquinho. Por quê? Quem conhece minha história sabe que eu vim de um lar cristão, né? Eu cresci num lar cristão e até uma certa idade os jovens eles se acham que um dia pode ser os próprios pais dele, né? Então chegou uma época da minha vida a qual, mesmo dentro de um lar cristão, eu decidi me afastar da igreja, né, dos caminhos do Senhor. E fiquei um bom tempo sem frequentar a igreja, até que, realmente, em 2006, na época, era a namorada do meu irmão, Messia, ainda lembro. Messia me levou, perguntou, olha, Adriel, tu quer visitar uma igreja? Aí eu já fazia muito tempo que eu não ia à igreja, aí eu disse, não, a gente vai, vamos onde ela fez, aqui na Roda de Fogo, bora. Aí eu fui para a igreja, a primeira igreja batista Nova Esperança, do pastor Carlos. Então assim, eu estava afastado por muito tempo, eu cresci numa igreja
numa igreja que antigamente não se tinha tanta oportunidade em relação à música, mesmo não sabendo nada de música. Mas aí eu cheguei na Batista Nova Esperança e vi aquele grupo de gente tocando, né? Muitos jovens, adolescentes. E aí eu, poxa, gostei daqui. E comecei a frequentar, não muitas vezes, mas comecei a frequentar lá e ver que os jovens da igreja gostavam de estar tocando e eu não entendia, rapaz. Mas eu gostei do grupo. Ainda lembro, o grupo era Os Escolhidos, que tinha lá no grupo, era Os Escolhidos. Cantava a esposa do Pastor Carlos, Melenice, Lucas, Dudu. Tu tocava também, Dário. Eu lembro, tinha uma galera muito boa que tocava lá. E aí eu fiquei empolgado com aquilo. Poxa, velho, que massa. Eu gostava do grupo, mas não pensava nunca em tocar. E aí findou que surgiu a história do retiro, de acampamento de igreja, que eu tinha ido para quando eu era muito novo. Aí eu disse, não, eu vou para esse aqui da Igreja Batista. E realmente lá eu me senti abraçado. Eu estava afastado e o pastor Carlos, ele abriu essas portas para pessoas que não eram da igreja também. E eu aproveitei e fui. Foi eu, meu irmão, Adaías, Milton também foi na época. Foi nós três. Eu acho que a gente três eram os únicos que não eram evangélicos. Mas assim, o pastor Carlos deu essa oportunidade para a gente ir para lá. E a gente foi. E fiquei admirado com a forma que os jovens eram, alegres, tudo isso. Aí eu fiz, poxa, velho, eles conseguem ser felizes aqui dentro da igreja, do mesmo jeito que eu sou lá fora, fazendo as coisas erradas. Então, no acampamento, eu decidi voltar para a igreja, foi algo sobrenatural ali. Foi muito bom aquele momento lá, eu chorei, não esqueço mais. Me senti abraçado por todo mundo, foi muito bom. E aí o pastor Carlos, ele tem um jeito de abraçar as pessoas. Ele procura a pessoa, ele não quer deixar ninguém por fora de nada, né? Então, foi o que ele fez. Quando a gente voltou do acampamento, eu já voltei, já não estava mais no mundo, já tinha voltado para a igreja, e comecei a frequentar os cultos, e aí apareceu a oportunidade de Rodrigo ensinar a tocar algum instrumento. Aí ele fez, olha, Deus, vai tocar, vai aprender a tocar. Eu nem sonhava com isso, né? Então, por que o Gálatas é o recomeço? Porque foi dali que eu fui para uma aula de contrabaixo, aprendi 3 notas, numa aula só aprendi 3 notas, isso foi numa sexta, se não me engano, foi num sábado, e o pastor Carlos fez, domingo você vai tocar. Vocês vão tocar. Eu falei, como assim? Ainda lembro que Adaías, meu irmão, também como tinha voltado eu, ele e Milton nesse acampamento, Adaías tinha vontade de tocar bateria há muito tempo também, e aí ficou Adaías na bateria, eu fui pro contrabaixo com uma aula só, e Rodrigo ficou com a guitarra, uma guitarrinha que tinha lá. Eu falei, vocês vão tocar domingo, vocês vão tocar no começo do culto. Aí eu tremi mais que vara verde, eu não esqueço mais, para tocar 3 notas. E a música foi Galhos Secos, não foi? Foi Galhos Secos. Os galhos secos, foi 3 notas. E eu tremendo, me arrumei todo e botei uma beca para tocar a música com 3 notas. Errei que só, mas toquei. E aí, depois desse domingo, eu vi que as coisas poderiam ser diferentes. Em 2006, aí em 2007 veio mais vontade de aprender a tocar, fui aprendendo, olhando os meninos tocando, fui ficando mais por dentro da parte da música. E depois dessa aula de 3 notas, eu fui desenvolvendo. Tinha um violão velho em casa, eu arranquei as cordas de 2 últimas cordas, fiquei usando ele como se fosse um baixo, de madrugada, na internet de escada. Inclusive vai ter aqui um quadro com o discador da IG, que eu já fiquei sabendo. Então assim, eu esperava da meia-noite para ligar o discador da IG, fazer aquele barulho todinho da conexão de escada, para botar uma música para tocar, que era tipo uma música antigamente, MP3, passava meia hora para carregar a música daquela. Não tinha nem YouTube, a gente usava o Kazaa, o Emule. E aí quando carregava a música, usava o Pochari, e aí aí quando carregava a música, aí uma música para carregar, aí eu ficava tocando um pouquinho ali. Então assim, foi dali que eu digo recomeço porque foi dali, daquele momento, da aula de contrabaixo, do acampamento para a aula de contrabaixo, que eu segui. Tanto é que até hoje o nome Gálatas é lembrado porque ele significa muito para mim, né? Inclusive não tem como esquecer, não tem como. Então eu acho que o nome Gálatas para mim significa recomeço. Como hoje a gente tinha praticamente esquecido do Gálatas, mas Rodrigo sempre tem lembrado, né? Sempre criou a página do nome Gálatas Records, mas
sempre que toca no nome Gálatas, a gente faz, poxa, ainda existe isso, não é? Então, para mim é isso, o Gálatas, ele significa recomeço. Não que hoje isso aqui seja um recomeço da banda em si, não é? Porque por diversas coisas, mas para mim significa recomeço. Foi de onde eu comecei, eu tinha parado e fiz um recomeço da minha vida depois que eu conheci a música e a banda Gálatas, que foi a primeira banda assim, porque na igreja tinha os escolhidos, depois o pastor com essa banda que tinha chegado, eu, Adaías, Rodrigo, Peu, a filha dele, Lídia, aí ele criou o Ministério Nova Esperança, que era tipo um subministério, né, que no domingo sempre eram os escolhidos, porque era a banda que tinha todo mundo lá, e a gente normalmente estava nas quartas-feiras, porque normalmente os meninos estudavam, faziam faculdade, outros trabalhavam, e esse povo dos escolhidos não podiam estar muitas vezes nos cultos de quarta-feira, e a gente ia lá e fazia isso. Ou seja, eu fui ganhando esse espaço, a gente foi ganhando esse espaço, e até hoje a gente está lembrando disso. Deu frutos, algumas coisas aconteceram, a história é muito longa, mas é isso. Para mim, hoje o Gálatas significa recomeço pelo momento que começou. Ele começou sendo um recomeço na minha vida em relação à parte de música também, né? Então, é isso. As amizades. Amizades. A primeira foi Rodrigo, professor, né, de contrabaixo. Aí veio Lídia, que veio cantar. Elisa também veio cantar com a gente. O Wellington também, que era o baterista. Porque assim, o que é que acontece? Quando a Daías saiu, quando a gente voltou para a igreja, no acampamento, a Daías foi o primeiro a sair. Ele não ficou muito tempo com a gente. Mas ele foi dos pioneiros. Não é? Ele foi um dos pioneiros. Ou melhor, ele foi o pioneiro junto com a gente. Mas ele saiu, não ficou muito tempo. E aí a gente chamou o Wellington, porque ele também era tipo... No baterista da igreja era Anderson. E o Wellington era outro baterista que quando o Anderson faltava, ele estava lá na ausência. Então o Wellington ficou com a gente. Então veio o Wellington, Saulo, que... Saulo é peça fundamental, né? A gente também não pode esquecer de Saulo. Saulo, ele... Quando muita gente vê aí fotos que é publicado no Gálatas, tá sempre eu, Rodrigo e Saulo. Algumas vezes Tiago também, porque Tiago era dos escolhidos. Aí depois ele também ficou com a gente também, ficou nas duas, né? Mas... Saulo foi o primeiro guitarrista depois que a Adair saiu. Saulo veio tocar guitarra, o Rodrigo ficou com contrabaixo, o Wellington foi pra bateria e eu fui pro vocal. Aí Saulo, Anderson, deixa eu ver quem mais. Gilson Leite também cantou. Peu, foi o primeiro vocalista, Peu, né? Pedro, foi o primeiro vocalista da banda, foi Pedro. Foi muita gente que passou. Amanda, Bambam, Acélio, deixa eu ver quem mais. Evânio, teve muita gente que passou. Por que o foco é tanto Adriel, Saulo e Rodrigo? A turma até pergunta, nas publicações do Gálatas sempre o Rodrigo marca eu e Saulo. Porque de toda essa turma que eu falei, tá faltando mais gente. Né? Tá faltando bem mais gente que já passou. Dessa galera que eu falei todas, a base que ainda ficou foi nós três. Quem ficou foi nós três. Aí Lucas, o filho do pastor, quando a gente pensa em tocar, ele se prontifica a sair com a gente. Anderson também, Anderson Lapão. Mas acredito que as amizades que eu construí ali, consegui construir dentro da banda Gálatas foi amizades construtivas, né? Eu aprendi muito com cada um deles. Com cada um deles, não vou dizer só em parte de música. Aprendi também coisas pra vida. Então, só tenho a agradecer essas pessoas que passaram dentro da banda. Porque eles também, às vezes, também não eram só dentro da banda, eles também eram fora. Teve pessoas que não fez parte da banda que eu conheci quando estava na banda. Dário é um cara excepcional. O Dário me ensinou muita coisa. Eu não falo também em relação à música, mas a vida, o cara ele é, né? O Dário é um cara fenomenal. Tem que falar de Dário. Então, sobre amizade, eu não tenho o que falar. Só pessoas que passaram mesmo, que me ajudaram muito. Diego também. Alan, pra você ver que foi pessoas. Milton, Alex, Naara, quem mais? Jebinho que tocou bateria. Teve muita gente que passou. Eu digo assim, que passou. A bronca era não passar, era ficar.
quem queria ficar, né? Então, essas pessoas vieram, deixaram sempre uma coisinha lá pra gente de aprendizado e saíram. É isso. Sobre a amizade que eu tenho pra falar é isso. Comunhão. A gente tinha muitos altos e baixos, como qualquer outro grupo, né? Então, eu acredito que o auge, o ápice da nossa comunhão entre irmãos, entre assim a gente estar junto mesmo, foi no período que entrou a Célio, Alan, Carlinhos, que a gente tinha a questão de acordar no domingo de manhã. Não sei se tu lembra. Acordar no domingo de manhã, fazer aquele café da manhã e fazer, cantar e tocar. Era muito bom. Aí eu acho que esse aí foi o momento que a gente teve mais proximidade entre a gente e também proximidade com Deus. Porque não era só um momento de, eu vou acordar domingo cedinho para ir para lá para comer. Eu não vou acordar cedo para ir para lá para tocar, para cantar. Não, a gente ia para lá, para além de a gente conversar, a gente também fazia orações, a gente cantava, não cantava um pro outro, a gente cantava para Deus, né? Então, eu acho que comunhão entre amigos, a gente teve muita. Apesar de ter alguns atritos, conflitos teve, alguns, poucos. Para o tempo que existe a banda, teve poucos. Alguns até pesados. Venhamos e convenhamos, né? Mas poucos. Mas a gente teve mais momentos de como é que eu posso dizer? De estar junto, de amizade, do que conflitos. Eu acho que foi isso. Em relação à comunhão com Deus, a gente sempre teve mais próximo do que afastado. Eu acredito nisso. A gente sempre teve mais próximo do que afastado. Tem momento de a gente tocar, eu lembro de tocar num certo evento, num certo culto, com 2 músicos intrigados. Isso não era legal. Então, assim, e eu acho que isso não acontece só com a gente. Não aconteceu só com a gente, eu acho que acontece também com diversas bandas e ministérios de louvores aí que tocam dessa forma, que não é legal. Falam que o louvor não sobe. Isso aí entristece, porque às vezes você tá bem, aí você tá ali tocando, sabendo que tem 2 amigos seus lá no ministério ou na banda que não tá se batendo, você tá fazendo um sacrifício ali em vão. Então, comunhão pra mim foi isso, em relação à banda. Comunhão entre a gente, irmãos, foi boa, conflitos pouquíssimos, e comunhão com Deus também, altos e baixos, mais altos do que baixos, teve sempre mais próximo do que fraco. Né? Tinha até uma música vou até contar isso aí, é meio que uma resenha, mas eu vou contar. Tinha uma música do cantor Marcos Antônio que meu irmão cantava muito quando via esse certo momento da gente no ensaio, e a gente tá tocando, de repente sabia que tinha acontecido alguma treta, uma música do Antônio que falava que era: ele toca na igreja, mas ainda é fraco. Pronto, ele cantasse pra gente, a gente ficava rindo. Eu lembro disso. Então, é isso. Em relação à comunhão, é como eu falei antes sobre a amizade, né? Eu tenho a agradecer. Com cada uma das pessoas que eu estive, eu aprendi um pouco. É isso. Foi crucificado.